Olá! Nessa videoaula, faremos uma abordagem sobre a integração das comissões no repouso semanal remunerado. Para esse nosso estudo, uma breve incursão na referência legal sobre o tema. Inicialmente, trata-se de um direito previsto na Constituição Federal, lá no artigo 7º, mais especificamente no inciso 15, que diz: repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, é um direito que os trabalhadores possuem. A CLT tem o artigo 64 e 65, eles fazem uma referência em que o mês é tratado como se fosse de 30 dias. Mais especificamente, tem a Lei 605 de 1949, que regulamenta esse direito. No caso do nosso estudo, por se tratar de remuneração variável, vamos fazer um enfoque mais preciso a essa previsão aqui do artigo 7º, mais especificamente na letra C, que diz: para os trabalhadores que trabalham por tarefa ou peça, o equivalente ao salário correspondente às tarefas ou peças feitas durante a semana, no horário normal de trabalho, dividido pelos dias de serviço efetivamente prestados ao empregador. Então, essa previsão aí do direito ao repouso semanal remunerado deixou fora o direito, a integração também no direito das comissões. Aí vem a súmula 27 do TST e estende a interpretação aí do artigo 7º da Lei 605 também para aquela remuneração variável vinda de comissões. Então, genericamente, se aplica a toda e qualquer remuneração variável: comissão, peça, tarefa, percentagem e outras mais. Então, seguindo a orientação aí, seja da súmula 27 ou do artigo 7º, letra C, da Lei 605 de 49, que diz que o repouso semanal remunerado, ou a remuneração do repouso semanal, corresponderá, ao número de peças ou de serviços efetivamente prestados. Nós temos que levar em consideração que ele manda fazer uma divisão. Então, a remuneração desse dia aqui, no caso aqui nós vamos tratar como sendo o domingo, porque a Constituição Federal fala que é preferencialmente o domingo, o resultado dessa remuneração nada mais é do que a média obtida pelo trabalho em todos esses dias durante a semana. Então, vamos fazer aqui uma representação gráfica. Imagine que isso aqui sejam peças que o empregado produz, ou então seja vendas ou alguma coisa assim do qual ele participe com alguma percentagem ou comissão. Então, aqui nós temos um conjunto de 6 atividades que ele fez, que é o serviço efetivamente prestado, que está aqui nessa disposição aqui embaixo do artigo 7º, letra C. E essa parte aqui que é em vermelho, ou essa peça aqui, é a comissão que ele tem para receber, ou é a peça que ele tem para receber. Então, para o empregador, ele faz lá 6 peças, o empregador fica com 5 e ele fica com uma. Essa uma aqui é a remuneração dele. Então, todo dia vai acontecer essa situação com ele. De cada 6, ele recebe uma, e assim sucessivamente. Então, note que ele faz isso. E aí, então, a média ficou o quê? De uma peça por cada dia trabalhado. As outras peças, as outras 5 peças, ou então o resultado da venda, o preço recebido pela mercadoria, foi extraído isso aqui, essa parte em vermelho, como sendo a sua comissão. Então, nesse dia aqui, ele vai receber exatamente o mesmo valor, exatamente a mesma quantidade. Veja bem, se ele tem uma peça por cada dia, a média vai ser uma peça para remunerar esse domingo. Então, se aqui é, por exemplo, um sexto como sendo a comissão dele, um sexto das vendas é a comissão dele, a remuneração do repouso semanal remunerado dele será um sexto. Não vem essas outras partes em cinza aqui, porque nesse dia aqui a loja está fechada, a fábrica está fechada, então não tem peça, não tem tarefa e não tem vendas, então não tem comissão. Então o empregado, ele recebe exatamente essa média. Então, o que é a remuneração,
é o salário equivale, né? O salário vai equivaler às peças de tarefa feitas durante a semana, que é isso aqui, cuja média é uma pecinha aqui. É importante ressaltar que a remuneração por comissões, se não houver esse cálculo aqui, esse empregado ele vai receber a chamada comissão pura, somente dos dias efetivamente trabalhados. E a remuneração dele da semana inclui os dias efetivamente trabalhados, mais o dia de repouso. Temos aqui uma situação em que um empregado, hipoteticamente, por dia, ele produz R$ 100. Então, sua comissão foi fixada como sendo de 10%. Conclui-se, então, que cada dia ele vai receber R$ 10 da venda de 100 do que ele fizer. Então, quanto vai corresponder aqui como remuneração do seu dia? Lembrando, então, que nesse dia a loja está fechada, eles não estão fazendo negócio, mas esse dia tem que ser remunerado. Então, seguindo a orientação do artigo 7º, letra C da Lei 605, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias em que ele recebe R$ 10 por dia. Então, 6 vezes R$ 10, nós temos aí que, durante a semana, os dias efetivamente trabalhados, ele produziu R$ 60, certo? Então, a dicção lá do artigo 7º, letra C da Lei 605, fala que a remuneração desse dia será dividindo as peças, tarefas e, no caso, as comissões, conforme a súmula 27 do TST, pelos dias efetivamente trabalhados durante a semana, que são 6. Portanto, né, a média desses dias é exatamente R$ 10. Então, aqui, esse empregado terá como repouso semanal remunerado R$ 10. Óbvio, né? Nós estamos aqui em valores exatos, fixos, invariáveis. Se por dia ele tem R$ 10, né, o seu domingo vai espelhar isso, vai refletir isso. Então também será de R$ 10. Por isso que boa parte aí da jurisprudência e da doutrina chama de reflexo das comissões no repouso semanal remunerado. Então isso se faz se utilizando desse expediente aqui. Então, imaginando aqui, ainda na situação aqui do empregado que recebe 10% de comissões sobre o resultado das suas vendas, nós temos aqui uma variação. Então, nesse dia foi R$ 10, aqui ele vendeu 200, então a comissão dele foi para 20 e assim sucessivamente. Então, somando estes valores aqui, nós fazendo uma soma deles, esta soma importará em R$ 90. Muito bem. Então, a comissão nos 6 dias que ele trabalhou aqui, importaram em R$ 90. Então, como a disposição legal que nós já vimos fala que se divide pelos dias efetivamente trabalhados, 90 dividido por 6 será 15. Então, este valor aqui, o de R$ 15, é uma média obtida de comissões nesse período. Então, a remuneração do repouso para este empregado será, para o dia de domingo, o valor de R$ 15, que nada mais é, então, que a média desse período aqui, a soma dos 6 dias dividido por 6. Agora nós vamos fazer uma representação gráfica de um hipotético mês de 30 dias, em que um dia será feriado
e os outros 4 são domingos, portanto, o dia de repouso semanal remunerado. Note bem que ele começa numa terça-feira. O primeiro dia desse mês é numa terça-feira. O último dia do mês é uma quarta-feira. Portanto, nesta semana aqui, um dia ficou pertencendo ao mês anterior. E nessa semana aqui, da quinta em diante, ao mês posterior. Nós vimos nos exemplos anteriores que o cálculo a gente fazia dentro da semana. A lei fala que é da produção durante a semana. Então, nós temos um problema aqui de períodos incompletos, de semanas incompletas. Então, fecha a folha de pagamento no último dia do mês, terá que ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte. Então, como colocar esses valores aí dentro? Nada mais simples. Segue o princípio que está lá na Lei 605. É aquela média diária. Isso a gente já viu como se faz. Vamos ver aqui mais amplamente dentro de um mês. Então, este mês tem como dias úteis 25 dias. Então, começando no dia 1º, contando os dias úteis, o 25º dia útil é a última quarta-feira deste mês aqui. Então, dos 30 dias, 25 são úteis, significa que os 5 que estão faltando para completar 30 dias do mês, 4 são domingos, como a gente percebe aqui, mais o feriado. Então, esses 30 dias terão que ser remunerados. Então, o empregado, ele não recebe as comissões só pelos dias efetivamente trabalhados. O repouso semanal, que é o domingo, aqui nesse exemplo, ou então o feriado, ele não vende. Não vendendo, não tem comissões. Mas a lei diz que esses dias têm que ser remunerados. Então, receber comissão pura e simplesmente somente daquilo que vendeu, não está remunerando corretamente o empregado. Então, para a gente ver graficamente como isso se dá, imagine que essas comissões renderam ao empregado por dia R$ 100. Por dia R$ 100 significa que é uma média diária de R$ 100 de comissão. Né? Então, se a comissão dele lá for de 10%, significa que por dia ele vendeu em média R$ 1.000 e por aí vai. Então, pelos 25 dias que ele trabalhou, né, as comissões dele importaram em R$ 2.500, o que dá então a média de R$ 100 por dia. E aí nós temos, se é R$ 100 por dia, cada domingo dele terá que ser remunerado por essa média. R$ 100 aqui, R$ 100 aqui. R$ 400 aqui, mais o feriado, R$ 100 aqui. Nós temos então um total de comissões de R$ 500 para esse mês. Essas comissões refletidas no repouso semanal remunerado. Então, veja só. O que ele vai receber? Ele vai receber R$ 3.000, como nós vemos aqui em cima. De onde vem isso? 2.500 dos 25 dias trabalhados, ou seja, R$ 100 por dia dos 25 dias trabalhados, e mais R$ 500 dos outros 5 dias, que é um feriado, e outros 4 de repouso semanal remunerado. Então, isso totaliza no mês R$ 3.000. Então, note bem que ele vai receber pelos 30 dias do mês, mesmo tendo trabalhado apenas ou somente 25 dias. O que vai nos ajudar é a utilização, para resolver aí o problema das comissões do mês, a regra de 3 simples. Veja só, nós estamos falando em remuneração variável e as comissões não são iguais de um mês para o outro, não é igual todo dia, e então nós temos que achar aquela média diária para todo mês. Como é que a gente faz isso? Então, utilizando a regra de 3 simples. Então, nós sabemos quantos são os dias trabalhados no mês. Também sabemos que para esses dias nós temos uma correspondente quantidade de comissões. Pode ser peça e tarefa também, não tem problema nenhum. Ambas as situações
aplica-se a mesma solução que nós estamos vendo aqui. Então, já sabemos a quantidade de dias, nós já sabemos a quantidade que é a comissão, e nós já também sabemos a quantidade de dias de repouso, ou seja, os domingos e os feriados, eventualmente, que existem nesse mês. Para ele, nós temos que definir, então, o valor. Aqui está a nossa incógnita, dentro da regra de 3 simples. Qual o valor do repouso semanal? Qual o valor da integração das comissões dentro do valor do repouso semanal remunerado e para os feriados desse mês? Então, a fórmula vai ficar do seguinte modo. Para definir o valor do repouso semanal remunerado e dos feriados, ou seja, os reflexos das comissões em repouso semanal remunerado e nos feriados, ela será igual às comissões, então serão as comissões, essa nós já sabemos quanto que deu de comissão, nós já sabemos que também, quais serão também a quantidade de dias de repouso e de feriados, então multiplicamos os dois e dividimos pela quantidade de dias úteis efetivamente trabalhados. Essa aqui é a fórmula básica para o cálculo dos reflexos das comissões nos repousos semanais remunerados e nos feriados. Então, seguindo a fórmula que nós estávamos vendo, anteriormente nós vimos naquele mês de 30 dias que as comissões do empregado atingiram este valor aqui, R$ 2.500. Trabalhando então em 25 dias, e os outros 5 dias, 4 eram domingos e 1 feriado, totalizando 5. Então, a nossa fórmula, como já fizemos a referência antes, esses reflexos aqui nada mais é do que as comissões, né? As comissões, dividido então por dias trabalhados, multiplicado pelos dias de repouso semanal remunerado, mais os feriados. Então, vamos por partes aqui, né? Então, vamos pegar primeiro essa parte aqui da operação, as comissões e mais os dias trabalhados. Então, as comissões são de 2.500 e nós já sabemos que foram feitas em 25 dias. Então, aqui o resultado é 100. Veja só o que nós encontramos aqui. A média diária. Ora, em um dia, aqui vai equivaler a um dia de trabalho, é R$100. 25 dias vai equivaler a 2.500. Então, nós temos R$100 aqui. Então, falta apenas fazer a multiplicação pela quantidade de dias de repouso e feriado, vezes 5, que é igual, então, a R$500. Então, é assim que se resolve o cálculo dos reflexos das comissões nos dias de repouso semanal remunerado e feriados. É isso aí, bons estudos e até a próxima videoaula.